Investimento em house flipping nos Estados Unidos é a nova mania dos brasileiros. Cresce em ritmo acelerado o número de brasileiros abrindo contas em dólar aqui no país. Brasileiro é condenado à prisão perpétua por morte de namorada, também brasileira, na Pensilvânia. Massachusetts anuncia investimento milionário para expandir os serviços aos imigrantes recém-chegados. E governador da Flórida, que quer ser presidente, diz que brasileiros não deveriam migrar para o território norte-americano. Ele não representa o povo americano em falar para os brasileiros não virem. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente começa esta edição falando de uma nova tendência que vem crescendo muito na comunidade brasileira, o house flipping. Já ouviu falar disso daí? São pessoas que compram casas velhas, reformam e vendem pelo dobro do preço. Os brasileiros estão dominando essa arte aqui nos Estados Unidos, como nos mostra em uma reportagem a Eloá Orazen. Sonho americano, mas lucro brasileiro. A tão sonhada casa própria nos Estados Unidos está turbinando ganhos verde-amarelos com os nossos conterrâneos, apostando numa prática conhecida como house flipping. House flipping market é o que está muito em voga nos Estados Unidos, sempre teve, e agora ainda mais por causa das séries que tem sobre isso, né? Eu acho que é uma indústria uma forma de fazer negócio muito comum nos Estados Unidos, histórica, né? Então, basicamente, são pequenas reformas com um ciclo rápido de venda, do flip. Né? Então, são projetos de curto prazo que mexem basicamente no acabamento da casa e conseguem um premium em price por causa disso. Por conta do alto retorno a curto prazo, o mercado de house flipping americano vem atraindo cada vez mais investimento verde-amarelo, que respondeu a 6% das compras imobiliárias entre 2009 e 2022, segundo uma análise do Miami Realtors, Associação de Corretores de Imóveis nos Estados Unidos. Embora a Flórida seja uma das principais escolhas dos compradores estrangeiros, inclusive os brasileiros, há outros estados relevantes. A escolha do imóvel a ser flipado, contudo, deve responder a uma série de critérios. Localização em real estate é o principal, né? Então, localização é o mínimo, né? Eu acho que você tem que procurar um projeto que tenha uma vocação para um flip rápido, não é qualquer projeto. Se você tiver que refazer a estrutura da casa, ele não encaixa. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para olhar. Outro ponto importante para olhar é entender se tem algum problema grande de fundação ou estrutura na casa. Ou seja, porque depois que você entra nisso, é um caminho sem volta. De acordo com especialistas, o retorno destes investimentos fica em torno de 30%, mas pode chegar a 50% em determinadas ocasiões. Com o mercado aquecido, a despeito das altas taxas e juros, apostar em imóveis nos Estados Unidos ainda é uma das melhores formas de virar ou flipar a realidade de muita gente. Eu acho que agora é um momento muito melhor para fazer investimento imobiliário do que nos últimos 3 anos. Porque as pessoas estão mais flexíveis em preço, estão mais flexíveis em condições comerciais, né? A chance de você comprar um deal bom é grande e você entra num caminho que é o seguinte: juros altos, baixa preço. Né, porque a affordability diminui. Então, a gente está no pior cenário de juros. Então, o pessoal brinca, casa com preço e não com a taxa, porque aqui você refinancia muito fácil. Então, eu acho que agora você ganharia, mesmo você pagando 7% de mortgage ao invés de 2,5% de 2 anos atrás, né, você consegue ter mais que esse ganho na compra, em preço, né, e depois você tende a vender num momento onde os juros vai estar baixo e o preço tende a crescer. Então, eu acho que para projetos de ciclos de 6 meses a 1 ano, eu acho que não tem melhor momento do que agora para fazer. Assim, eu estou aqui há 6 anos, eu tenho visto oportunidades que eu não vi antes. Mudando de assunto, um brasileiro recebeu a condenação de prisão perpétua pelo assassinato da namorada na Pensilvânia. A mulher também era brasileira. O crime aconteceu em abril de 2021 e o júri decidiu por essa condenação por causa dos requintes de crueldade desse assassinato. Danilo Souza Cavalcante vai passar o resto de sua vida em uma prisão no estado da Pensilvânia.
O júri popular levou apenas 15 minutos para decidir a sentença do brasileiro que matou a namorada com mais de 30 facadas na frente dos 2 filhos dela. Durante o julgamento, que começou há algumas semanas, uma das crianças, de apenas 9 anos, chegou a testemunhar no tribunal. Familiares de Débora Brandão, que na época tinha 34 anos, também contaram que Danilo é um homem possessivo, que mantinha Débora em um relacionamento abusivo com histórico de violência doméstica. No tribunal, depois de ouvir o veredito, Danilo teria pedido desculpas à família da vítima. Mas, segundo o juiz, os atos de Danilo não mostram remorso ou qualquer tipo de sentimento, já que ele nem ao menos se declarou culpado pelo crime. Antes de matar a namorada, Danilo já era foragido da justiça brasileira. O bandido era procurado desde 2017 por matar um homem no Tocantins. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes de um acordo fechado pelo estado de Massachusetts para ajudar os imigrantes. E o governador da Flórida usa os brasileiros como exemplo em entrevista ao falar sobre quem não deve vir para os Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Atenção, moradores de Boston, em Massachusetts. O governo federal vai enviar uma verba extra para ajudar a cidade, que está em crise por causa do alto número de imigrantes recém-chegados. São quase 2 milhões de dólares que vão ser usados em transporte, alimentação e abrigos para os indocumentados. Os detalhes com a Giovanna Lucatelli. O anúncio da liberação de quase 2 milhões de dólares para ampliar os serviços de abrigo e transporte para famílias de imigrantes recém-chegadas ao estado de Massachusetts vem uma semana depois que a governadora do estado, Maura Healey, declarou emergência imigratória. A medida foi em resposta ao aumento do número de famílias migrantes e à grave falta de disponibilidade de abrigos para o acolhimento. Segundo informações oficiais, a grande maioria dos imigrantes vem do Haiti e da América do Sul. Hoje, 5.800 famílias de imigrantes estão alojadas em shelters, incluindo crianças e mulheres grávidas, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O sistema em colapso já não tem mais espaço para receber os recém-chegados. O anúncio da liberação da verba pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências foi feito pela governadora Maura Healey em conjunto com a prefeita de Boston, Michelle Wu. A prefeita espera ainda maior colaboração federal para outras questões, como autorizações de trabalho, financiamentos adicionais e reforma do sistema imigratório. A prefeita destaca ainda que, além da moradia, muitos precisam de ajudas com empregos, escola e seguro-saúde. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que concorre nas primárias republicanas para a eleição presidencial do ano que vem, usou os brasileiros como exemplo para falar sobre imigração. Ele disse que, da maneira como ele vê a imigração, não acha que os brasileiros, poloneses ou pessoas de outros países têm o direito de migrar aqui para os Estados Unidos. Ele também disse que essas pessoas vêm para cá porque acham que os norte-americanos os querem, o que, segundo DeSantis, é um engano. Os Estados Unidos têm hoje a maior população de brasileiros imigrantes no mundo, com mais de 500 mil pessoas. A Flórida, que é o estado governado por Ron DeSantis, abriga 22% desses imigrantes. Nós conversamos com um advogado de imigração sobre esse pronunciamento e olha só o que ele falou. O Ron DeSantis não é presidente dos Estados Unidos, ele nem representa oficialmente o Partido Republicano. Entre os republicanos mais conservadores, a grande maioria acreditam em imigração de forma legal. Estamos falando do Brasil, a grande maioria dos brasileiros hoje vem para cá, para os Estados Unidos, como imigrantes legal, seja através de seus laços familiares, através do seu emprego e através do seu perfil profissional. Então, a grande maioria não são ilegal. Então, ele não representa
o povo americano em falar para os brasileiros não virem. O povo brasileiro sempre tem sido bem-vindo, é um povo conhecido por ser bem empresarial, pelo futebol, pelo samba. Americanos gostam muito do Brasil e essa declaração do DeSantis não vai mudar isso. Ele está querendo adquirir pontos políticos. Ele passou uma lei na Flórida que é contra certos imigrantes, para passar medo. Então, essa declaração é outra declaração para ele ganhar pontos políticos. A América e a lei, todos são bem-vindos de maneira legal e, mesmo ele sendo presidente, ele não tem autoridade de mudar a lei ele sozinho. Mais de 250 mil residentes da Flórida perderam o direito ao Medicaid, o plano de saúde do governo, no início deste ano. E os motivos foram burocracia e falhas no sistema. Os processos de inscrição e renovação dos candidatos ao seguro de saúde com o fim da pandemia de Covid-19 foi considerado uma tremenda confusão. A Cone Rocha explica toda essa história pra gente. A Flórida é um dos estados que mais se enrolou com o processo de renovação do Medicaid. Milhares de beneficiários perderam a cobertura por uma simples falha no sistema ou outros problemas burocráticos. Entre eles, mais de 128 mil crianças. Entre os maiores problemas estão os longos tempos de espera no telefone e a demora no processo de inscrição para solicitar ou renovar o Medicaid. A análise foi feita pelo Departamento de Crianças e Família da Georgetown University. O resultado foi um alerta enviado ao estado da Flórida pelos Centros de Serviço Medicare e Medicaid. A carta indica que o estado pode não estar seguindo as normas federais de fornecimento de assistência imediata aos seus residentes, que precisam do seguro e podem sofrer consequências graves e limitações impostas pelo governo federal. A Flórida já tem uma das taxas mais altas de crianças sem seguro médico do país e a má administração do estado nessa área pode piorar esse cenário já caótico. A preocupação agora é com a volta às escolas e as crianças sem seguro-saúde. No próximo bloco, na Califórnia, menos de 2 semanas após serem liberados, os táxis robôs acumulam acidentes e caos. E calor extremo faz escolas de muitos estados promoverem mudanças para se adaptar ao calor extremo. E um estudo revelou que os custos de cuidados de saúde estão endividando a população de classe média aqui nos Estados Unidos. Hoje, esse grupo tem mais dívidas médicas do que a parcela mais pobre dos moradores do país. São considerados de classe média aqueles que ganham em um grupo familiar entre 50 e 100 mil dólares por ano. E segundo a nova pesquisa, hoje, 25% dessas pessoas aqui nos Estados Unidos, cerca de 17 milhões, têm contas de saúde não pagas. Segundo os pesquisadores, esse grupo de moradores do país mantém as dívidas mesmo tendo bons seguros de saúde. E certamente é aí que está o problema. Os planos estariam caros demais e com elevados out of pocket. Por isso, manter os gastos com saúde está tão difícil. O estudo também encontrou enormes disparidades por raça entre a classe média, com quase 38% das pessoas negras e pouco mais de 25% de latinos e hispanos com dívidas médicas, em comparação com 20% das pessoas brancas. No modelo americano, em que não existe um sistema universal de saúde, as pessoas só conseguem consumir e acessar a saúde se elas pagarem por esse serviço, né? Ou, enfim, né, tendo um emprego em que isso é previsto, né, o seguro-saúde, o convênio é previsto no contrato de emprego. Então, é uma carga para as famílias americanas enorme, né, de você imaginar que qualquer consulta, qualquer procedimento, qualquer necessidade que você tenha de saúde, você tem que pagar por ela. Então, de fato, é muito, para a gente, é muito estranho pensar, né, que o país mais rico do mundo, ele não tem a saúde, né, as pessoas não conseguem acessar a saúde de uma maneira gratuita para serviços básicos e mesmo, enfim, para consultas e cirurgias eletivas, como acontece no Brasil. Menos de 2 semanas depois da regulamentação e expansão dos táxis robôs nas ruas da Califórnia, esses veículos autônomos já se envolveram em uma série de batidas e confusões.
Agora as autoridades estão revendo a circulação desses carros. There's like 1, 2, 3, 4 cruise cars blocking. No one can get through. Nesta rua, 4 táxis robôs bloquearam a passagem sem explicação. Neste outro local, um veículo autônomo bateu num caminhão de bombeiro. O chefe explicou que o acidente foi quando eles corriam para atender a um chamado de emergência e completou: "Isso pode afetar a nossa capacidade de salvar vidas." It can impact someone's survivability. São vários os incidentes registrados menos de 2 semanas depois que reguladores estaduais liberaram a circulação e o aumento desses táxis robôs do Google e da GM nas ruas de São Francisco, na Califórnia. Foi a primeira cidade a autorizar essa livre circulação a qualquer hora do dia e da noite sem restrições. Mas a Administração Nacional de Segurança de Transportes disse que, apesar dos carros terem provocado apenas ferimentos leves, o alto número de acidentes chocou as autoridades, que exigiram a revisão da circulação desses veículos autônomos. The data that we're getting is from 911 calls. As ligações para o 911 triplicaram. São pessoas denunciando esses robôs fazendo coisas malucas, disse Jeff Tumlin, diretor do Departamento de Transporte. A Califórnia exigiu que a frota fosse reduzida pela metade e pediu mais regulamentações e testes para garantir a segurança das pessoas e da cidade de São Francisco. Em todo o país, carros autônomos já provocaram mais de 40 mil mortes em acidentes. O calor extremo está fazendo escolas de muitos estados do país reduzirem os dias de aula. É o caso de Iowa. Pelo menos nessas primeiras semanas desse ano letivo, a redução vai permanecer em vigor porque está tão quente e úmido na região que, segundo as autoridades, não é possível manter os alunos em segurança. Algumas instituições de Iowa, Illinois, Missouri alegam que faltam sistemas de refrigeração. Muitas escolas estão optando por manter as aulas de forma online por esses dias. Outras que não têm condições para isso estão instalando ar-condicionado portátil e ventiladores. Muitos desses equipamentos vêm de verbas dos pais e também dos professores. E no Nebraska, onde o calor também está bastante forte, uma bebê de 1 ano morreu após ser esquecida dentro de uma van escolar. Ramaya ficou por horas dentro do veículo, na frente da creche na cidade de Ohama. A sensação térmica era de 45 graus Celsius. Segundo os investigadores, quando os funcionários da creche perceberam o esquecimento, já era tarde demais. A menina foi socorrida, mas ao chegar no hospital, não resistiu. O motorista da van que esqueceu a menina no veículo foi preso. Agora, familiares, amigos e moradores da região se unem em manifestações para evitar que isso volte a acontecer. Enquanto as investigações continuam, a creche foi temporariamente fechada. E no próximo bloco, cresce o número de brasileiros abrindo contas em dólar e investindo diretamente aqui nos Estados Unidos. E no Giro de Notícias de hoje tem uma série de histórias que viralizaram, como esse pedido inusitado de casamento ao vivo na televisão. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. E cresce em ritmo acelerado o número de pessoas que mora no Brasil, abre conta em dólar e faz investimentos aqui nos Estados Unidos. Tudo isso de forma online. A Carla Marinho vai mostrar pra gente como a tecnologia e o fim da burocracia acabaram aí ajudando os brasileiros nessa novidade. O sistema ficou muito simples para os brasileiros. Só é preciso um celular e alguns minutos para abrir uma conta em dólar, através de bancos ou plataformas digitais. A novidade entrou em vigor este ano, depois que o Brasil acabou com a burocracia aprovando o marco cambial. Isso significa que o governo permitiu que os consumidores criassem contas na moeda americana em determinadas instituições com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. O resultado disso foi uma disparada no número de brasileiros investindo e criando contas em dólar. Do ano passado para este ano, já houve um aumento de 37% de aberturas de empresas e de aberturas de contas. Boa parte dessa procura são de não residentes, ou seja,
São pessoas, brasileiros, que estão querendo dolarizar o seu patrimônio e o seu capital aqui nos Estados Unidos. Hoje, já existem mais de 1 milhão de pessoas que moram no Brasil e têm conta nos Estados Unidos. Quando eu quero viajar, eu tenho que estar trocando dinheiro, tenho que estar me sujeitando às taxas absurdas de alguns bancos físicos. Só que agora, com os bancos digitais, a minha vida está bem melhor. Pelo aplicativo, de estar sempre sabendo quanto é que eu vou trocar e ter a facilidade do câmbio. Isso significa menos taxas e impostos e ainda uma economia de até 10% para quem tem conta em dólar. Montante que pode fazer uma grande diferença no final do mês. Hoje, existem 6 bancos e fintechs que permitem abrir conta em dólar no Brasil com um funcionamento global, de forma gratuita. Mas, com o alto volume de brasileiros recorrendo à moeda americana, especialistas acreditam que, num futuro próximo, esse número vai dobrar. Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 64, chuva em New York, máxima não passa de 72 nessa região. Chuva também em Norfolk, mínima de 72, máxima de 85. Na Flórida, Jacksonville, tempo encoberto, mas chuva em Tampa e Miami. Tampa, olha, máxima de 94, mínima de 76. New Orleans, o sol brilha o dia inteiro, aí máxima de 99, tempo encoberto em Houston, Evelyn, máxima de 106. Em San Antônio, 101 de máxima, tempo continua encoberto, assim também como em El Paso, toda essa região de fronteira, gente, ali no Texas. Já em Albuquerque, a máxima pode chegar a 83. Em Phoenix, no Arizona, olha a máxima começando a descer, gente, 101, a mínima 84, ainda muito quente. Em Los Angeles, 80 de máxima, em São Francisco, 74, em ambas essas regiões da Califórnia, o sol aparecendo tímido entre as nuvens, assim como em Las Vegas, onde a máxima nem vai chegar aos 100, então dando um alívio aí pra galera, porque realmente a gente tá de 3 dígitos há muito tempo nessas regiões. É um refresco, né? Precisando. Bom, e olha, hoje o nosso giro de notícias, né, Evelyn, tá diferente. Muito. É uma sequência que vocês vão adorar de boas histórias que viralizaram nas redes sociais. Passageiros de um voo da United Airlines que saía dos Estados Unidos rumo à Espanha foram surpreendidos quando o piloto apareceu na cabine para elogiar a tripulação. A galera só entendeu o que estava acontecendo quando ele revelou que a comissária-chefe do voo era sua mãe. Essa é a primeira vez que mãe e filho voam juntos a trabalho. Cole Dawes disse que a mãe, que já é comissária há 45 anos, sempre foi sua maior incentivadora na carreira de piloto. E claro que todo mundo a bordo se derreteu com a história. She's been one of my biggest supporters of my career in becoming a pilot ever since my very first flight lesson. E falando em viagem, conheçam Tiki, uma Golden Retriever que tentou impedir os donos de viajar sem ela. Espertinha, hein? Os recém-casados de Massachusetts compraram uma viagem internacional para celebrar sua lua de mel. Mas dias antes da viagem foram pegar os passaportes e descobriram que a cachorrinha destruiu todos os documentos. Bom, por sorte eles conseguiram agendamento urgente para conseguir novos passaportes e tudo indica que eles estarão prontos a tempo da viagem. Quanto a Tiki, o casal disse que está tudo bem, que não tem como sentir raiva dessa fofura. Em Minnesota, esse adolescente que adora pescar pegou uma bolada em um lago da região. Isso mesmo, ele pescou um tesouro, mais especificamente uma carteira cheia de dinheiro. O jovem, que estava com um primo, colocou as notas no sol para secar e descobriu que ali havia $2.000. Então ele pegou os documentos de dentro da carteira, descobriu quem era o dono e entrou em contato com o homem, um fazendeiro que perdeu a carteira há mais de 1 ano durante uma pesca. Para o senhor, essa é uma história de pescador que será difícil de superar. No Tennessee, um momento comovente foi captado pelas câmeras que transmitiam um jornal ao vivo. A apresentadora de uma TV local lia as notícias no estúdio quando percebeu que alguém colocou ali a sua história de amor. De repente, seu colega de trabalho e namorado entra em cena.
faz uma declaração lindíssima, fazendo a jornalista até esquecer que estava ao vivo para milhares de pessoas. Então, veio um pedido de casamento. I'm gonna cry. Would you marry me? A proposta inusitada, claro, repercutiu na internet. E o casal de jornalistas disse que o casamento vai rolar ainda neste ano. Resta saber se a cerimônia também vai ser transmitida ao vivo. E Evelyn, dessas 4 histórias aí sensacionais, qual que é a sua preferida? Eu sou suspeita quando tem bicho, né? Vocês sabem que a gente aqui adora um bichinho. Eu adorei a história do cachorrinho que destruiu o passaporte porque queria ir pra lua de mel junto com os donos. Mas a minha favorita em nossa homenagem aqui, jornalistas, foi o pedido de casamento no estúdio. Não, eu tenho que concordar com a Evelyn. Foi sensacional. Não dá nem pra descrever a cara dela, o choque. Ela toda até a encenação. esqueceu que tava ao vivo, coitada. Não, foi lindo. Ao vivo tem disso, acontece cada coisa, gente. Olha, já aconteceu cada história comigo. Se eu contar, vocês nem acreditam. Eu não tenho tantas histórias assim. A gente tem umas surpresas também. Eu dou uma sorte, gente. Na hora do vivo eu sempre dou uma sorte, acontece uma loucura. Mas é isso, vida de jornalista. Eu queria ter visto como é que continuou o jornal depois. Porque se fosse eu acho que eu ia falar, gente, o jornal termina aqui, tô indo embora. Eu acho que ela teria, acho que nem continuou mesmo. Provavelmente deveria ter sido o final. Certeza aí... que ela chamou um intervalo pra dar uma enxugada nas lágrimas ali. Não tem outro jeito. Bom, então é com essa matéria sensacional que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Vem aí mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite pra vocês. Boa noite.